amigas que estão aí do outro lado. E com certeza vocês já estão olhando para mim, não é? E perguntando, ela vai falar sobre quem hoje? Então eu estou vestida o quê? De marinheira, não é? Então o marinheiro é um funcionário da marinha, não é? Uma grande empresa que trabalha com transportes aquáticos no mar, navios, barcos. E a gente pode lembrar de um personagem infantil que era marinheiro chamado Popeye. Vocês conhecem, não é, o Popeye? Aquele que comia espinafre para ficar forte? E o coitado do Popeye estava o tempo todo tendo que lutar, tendo que ficar forte, porque ele precisava proteger quem? A Olivia, não é? A sua magricela Olivia. Por que ele tinha que proteger a Olivia o tempo todo? Porque tinha o Brutus, não é? Que ele era muito ruim, muito malvado. E o Brutus estava o tempo todo querendo judiar de Popeye e de Olivia. E Popeye, ele era educado, ele era bom, ele era uma pessoa, ele era um marinheiro bonzinho, né? O marinheiro era uma boa pessoa, ele era um bom amigo, ele era gentil. Ele só ficava bravo mesmo quando o Brutus queria machucar Olivia. Mas o marinheiro Popeye, ele é um personagem infantil muito carinhoso, muito carismático. Todo mundo gosta do Popeye. E as crianças aprendem a comer verduras, a comer espinafre para ficar forte, porque o Popeye ensina isso, né? Que verdura faz o corpo ficar forte, não é verdade? Tá, mas aí eu vou aplicar, eu vou associar com qual história da Bíblia essa história do personagem Popeye? Nós já vimos o corinho no início da nossa escola bíblica dominical falando sobre quem? Isso mesmo, falando sobre Noé. E Noé passou a ser uma pessoa parecida com um marinheiro. Por quê? Porque Noé teve que ficar durante muito tempo dentro de um grande navio, de um grande barco, de uma grande arca. Não foi verdade? Porque será que Noé teve que ficar muito tempo neste lugar? Vocês lembram? Alguns conhecem a história, outros não conhecem. Mas naquele tempo, no tempo que Noé estava aqui na terra, esse homem chamado Noé, Deus, ele estava lá no céu muito triste e talvez com muita raiva. Por quê? Porque Deus olhou lá do céu e ele viu a sociedade. As pessoas todas que moravam na terra estavam vivendo da maneira que bem entendesse, do jeito que quisesse, fazendo seus próprios prazeres. Aquilo que a sua carne mandava, aquilo que a pessoa desejava, elas faziam. Estavam todos vivendo sem lei, estavam todos vivendo sem regras. E Deus, ele fez as pessoas e os seres humanos, todos os seres humanos para colocar na terra, para amarem a ele, para terem amizade com ele, para fazer a vontade dele, porque ele só quer o bem. Quando a gente faz coisas malvadas, coisas ruins, pecaminosas na terra, é para o nosso próprio mal. E Deus, ele quer o nosso bem, ele quer que a gente fique bem, que a alma da gente fique bem, que o nosso corpo também fique bem. É por isso que Deus quer que a gente ande de uma maneira saudável aqui na terra, porque ele nos ama. Mas naquela época de Noé, deste homem chamado Noé, as pessoas estavam fazendo qualquer coisa que viesse no seu coração. E se a gente deixar o nosso coração mandar em nós, ele vai querer coisas erradas, ele vai querer fazer coisas ruins. E é assim, o pecado que já vem dentro de nós faz a gente querer fazer coisas ruins, crianças, é verdade. Vocês já perceberam, na salinha, por exemplo, quando o ano se inicia, na sala de aula, uma das primeiras coisas que a professora faz na salinha, principalmente das crianças e dos adultos também, não é? É o quê? É fazer os combinados, aquelas regrinhas. Aí a professora vai escrevendo no quadro, né? O que é que não pode fazer? Não pode comer dentro da salinha, o que mais? Não pode bater no coleguinha, não pode falar palavrão, o que mais? Não pode entrar e sair na salinha a hora que quiser, não é verdade? Tem regras e a gente precisa obedecer às regras. Já pensou se na escola as crianças resolverem fazer o que quiser? Sair, entrar e sair a hora que quiser, comer dentro da sala, chutar o coleguinha, roubar os objetos uns dos outros, todas essas coisas, cada um fazer o que desejar? Imagina a bagunça que se torna uma sala de aula. Então, também tem combinados na terra. Deus deixou uma lei para ser obedecida. E no tempo de Noé as pessoas não estavam nem aí para a lei, não queriam obedecer, estava uma confusão na terra. E olhando lá do alto, Deus ficou triste. E sabe de uma coisa, crianças? Deus chegou a um ponto de dizer, vou destruir, porque Deus é o dono do mundo. Ele pode fazer e ele pode desfazer a hora que ele quiser. Ele fez o mundo, mas chegou um momento que Deus disse, não aguento mais, eu vou destruir a terra, eu vou destruir todas essas pessoas. E aí, quando Deus decidiu que ele ia matar mesmo, destruir todas as pessoas, animais e objetos, tudo em
plantas, árvores, tudo que existia na terra, Deus resolveu destruir, acabar logo com tudo, porque ele viu que as pessoas não estavam nem aí, estavam dando muito trabalho para ele, só fazendo coisas erradas, e Deus não estava mais suportando isso. Quando Deus resolveu destruir tudo, vocês não acreditam. Deus lá do céu, ele viu este homem chamado Noé. E quando Deus olhou, Deus disse, ele me ama. Vocês imaginem, crianças, como que Deus não se sentiu? Uma terra enorme, uma população imensa, cheia de gente, só uma pessoa amar a Deus. Que coisa triste. Como será que Deus está olhando para nós? Será que Deus está olhando para a terra hoje? Ele está vendo que está de novo, vocês sabem, né? Maior destruição, ninguém querendo seguir regra, ninguém querendo obedecer ordem nenhuma, ninguém querendo seguir lei. Imagina que coisa horrível. Mas Deus está olhando lá do céu. Por que será que Deus ainda não destruiu a terra? Será que é por causa de você? Será que é por causa de mim? Como foi na época por causa de Noé? Deus olhou e disse, não, Noé. Por sua causa, porque Noé, ele era bisneto de um homem, que aquele homem ele tinha sido muito obediente a Deus e andava com Deus. O nome deste homem era Enoque. Então, a palavra de Deus diz que Enoque andava com Deus. Noé era bisneto deste homem, chamado Enoque. Com certeza já veio, Noé já ouvia sobre o seu bisavô, o Enoque. E ele também queria andar com Deus. E ele obedeceu. Mas era tanta gente ruim, tanta gente malvada na terra, que Noé se escondeu. Ainda bem que Deus avistou Noé. E Deus disse, por sua causa, Noé, eu não vou destruir todo mundo. E aí Deus então mandou que Noé construísse uma arca, um barco, um navio bem grande. Deus disse, olha Noé, eu vou mandar chuva, muita água mesmo para a terra. E todos vão morrer. Mas as pessoas que quiserem entrar com você no barco, no grande barco, elas vão ter salvação. Elas vão ficar vivas. Então Noé chamou os filhos dele. Noé, na casa dele tinha Noé, a esposa dele. Noé tinha 3 filhos homens. E cada um dos filhos tinha uma esposa. Então, contando Noé, a esposa, 3 filhos mais 3 esposas, dá 8 pessoas. Na casa de Noé tinha 8 pessoas. Noé convidou essas pessoas, essas 7 pessoas, para acreditarem no que Deus falou para ele. Que ia mandar uma grande chuva e que ia destruir a terra. E eles, os filhos de Noé, as noras e a esposa, acreditaram. E eles começaram a trabalhar. E vocês imaginam a luta para fazer um grande barco. Deus deu a medida. Era grande. Vocês imaginam? Deus disse, eu quero que vocês coloquem animais lá dentro. Animais macho e animais fêmea. Deus, ele tinha o propósito de refazer, de recomeçar de novo a população da terra. Então Deus falou, coloca os animais, macho e fêmea, macho e fêmea. Imagina para caber um leão, imagina um hipopótamo e uma girafa do pescoço bem grandão. A arca, o barco, o navio era bem grandão. Imagina ter que ir lá na mata, os filhos de Noé e Noé, pam, com o machado, cortando árvore, trazendo nas costas, pegar os pedaços de ferro, pam, e fabricar, fazer prego. Eita, que trabalhão! Eles trabalharam muito. Imagina as três noras de Noé, as 3 esposas dos filhos, imagina a esposa de Noé, tudo de comida que elas tinham que fazer para poder eles ficarem fortes, se alimentar comendo espinafre, ficando forte para poder trabalhar. Foi uma luta. E as pessoas lá fora, enquanto Noé estava fazendo a arca com os filhos, as pessoas passavam e diziam, ei doido, tá fazendo o quê? Aí Noé dizia, gente, é que vai chover muito, Deus vai mandar muita chuva. Crianças, naquela época não chovia nada, era tudo seco. E aí Noé disse, Deus vai mandar uma chuva muito grande do céu e vai destruir todas as pessoas da terra. Mas se vocês quiserem entrar no nosso barco, vocês podem entrar no nosso navio, tá bom? Vocês podem vir com a gente. Se vocês já quiserem começar a trabalhar junto com a gente para construir, porque é muito trabalhoso. A gente já ficando muito cansado. E as pessoas, abestado, gaga, velhinho, doido, que besteira, tá ficando doido. Claro que não vai chover. E as pessoas ficavam rindo, zombando de Noé e da família dele. E o tempo se passou. E enquanto Noé ia trabalhando junto com os filhos dele, construindo a arca, construindo o grande barco, construindo o grande navio, o tempo se passou e tudo ficou pronto. E agora era hora de esperar que Deus cumprisse com o que Deus falou que ia acontecer. Noé, então, com a esposa e os filhos, fizeram então tipo uma fogueira, não é, um holocausto. Mataram um cordeiro para que o sangue do cordeiro derramasse, o cheiro da gordura subisse até o céu como sinal de obediência.
que eles obedeceram a ordem de Deus e concluíram o trabalho, fizeram a arca. Crianças, isso se chama fé. Fé é a certeza de que vai acontecer algo que você não está vendo, mas que Deus falou que ia acontecer. Isso é uma grande fé em Deus. Então eles tiveram fé em Deus e quando eles terminaram de fazer a arca, vocês acreditam, crianças, que os animais já começaram a chegar? Vocês acham que foi o Noé com a família dele que ficou atrás dos leões, correndo atrás da floresta dos bichos? Não, os bichos obedeceram à voz de Deus e eles já foram chegando. Quando a arca terminou de ser construída, os animais começaram a chegar de 2 em 2, de 2 em 2, macho e fêmea, macho e fêmea. Olha só, eles foram entrando, né? O pato e a patinha, eles foram entrando, o gato e a gata, o cachorro e a cadela, não é a cachorra, e o leão e a leoa, todos eles foram entrando na arca. Imaginem o tamanho desse barco. O tanto que Noé com os filhos teve que trabalhar, porque tinha que ter lugares separados, porque os leões, eles tinham que ficar separados dos cordeiros, não é? Eles tinham que ficar separados dos elefantes, tinham que ficar separados das girafas, né? A girafa, ela é bem mansinha, ela nem come carne, ela só come espinafre, né? A girafa só come planta. Então, tinha que ter muita comida, sacos e sacos de comida, porque eram muitos dias que eles iam ficar dentro daquela arca. Então, tinham que levar muita comida e era tudo repartido, os lugares onde os animais iam ficar. Imagina que coisa linda, Deus é muito perfeito. Deus disse tudinho, bem certinho, para Noé, como ele deveria fabricar o grande barco. E Noé obedeceu à voz de Deus. E aí, de repente, quando Noé, a esposa, os 3 filhos, as 3 noras e os animais entraram no barco, eita, o barco se fechou. E agora não tinha chave para abrir a porta. Estava tudo fechado, foi o próprio Deus que fechou. E de repente, um cheiro de terra molhada chegou nos narizes das pessoas. Elas nunca mais tinham ouvido falar em chuva. E de repente começou, sabe aqueles pinguinhos? Pim, pim. E as pessoas sentiram, cheiro de chuva. Imagina, quando eles começaram a sentir que realmente a chuva estava chegando, eles começaram a gritar, corram para a arca de Noé, corram! E as casas, todo mundo correndo e a chuva, vum, jum, tum, e os ventos, tum. E começou o relâmpago lá no céu e as pessoas, corram todos, todo mundo para a arca, para o grande barco de Noé. Agora que a chuva chegou, as pessoas estavam acreditando. É do mesmo jeito de hoje, os pastores, os missionários, os evangelistas, os crentes, estão falando de Deus, que Jesus, o Filho dele, vai voltar nas nuvens. Ele vai voltar e a terra toda vai ser destruída. E que aqueles que amarem, que acreditarem, que tiverem fé no Filho de Deus, vão para o céu morar com Deus eternamente salvos de todo o mal, vivos e vivos para sempre. E as pessoas estão acreditando? Elas estão dizendo bobagem. Besteira! Aí quando Jesus chegar lá nas nuvens com os anjos, com as trombetas, tocando lá nas nuvens, e as pessoas vão olhar e vão dizer, corram para Jesus! Aí Jesus vai olhar para as pessoas e vai dizer, conheço vocês não, os meus já estão tudo certo, subam comigo, meus filhos. E aqueles que não forem filhos de Deus vão ficar para a grande tribulação, para o grande sofrimento que a terra vai ter aqui. É isso que vai acontecer. Aconteceu no tempo de Noé. A arca, o grande barco, foi fechado e as pessoas correm. Quando chegaram lá, começaram a gritar, Noé, abre a porta, Noé. Batendo, e a chuva vindo em relâmpagos e trovões e ventos. E aí todo mundo agitado na terra e dentro do navio, só que os animais, Noé, a esposa dele, as 3 noras e os 3 filhos, só eles. A arca se fechou, não podia mais abrir. E agora as pessoas, sabe o que aconteceu? Todas elas morreram. Todas elas, as casas foram destruídas, os prédios, tudo que tinha na terra foi destruído. Todas as coisas se acabaram. Todas as pessoas morreram afogadas. Todo mundo saiu. O pai tentando salvar os filhos, os irmãos tentando salvar os irmãos, e aqueles pedaços de pau caindo por cima das pessoas. Já viram alguns filmes assim, não é, na televisão? Imagina que desespero aconteceu naquele dia. Mas enquanto isso, o grande barco flutuava sobre as águas. E todos morreram. E Noé, as 3 noras, os 3 filhos e sua esposa continuaram dentro do navio. E eles iam ali.
Agora Noé era o marinheiro. Ele estava dentro comandando, cuidando daquelas pessoas. E sabe, eles passaram 40 dias com 40 noites lá dentro, em quarentena. Nós estamos assim. Será que dentro do barco eles ficaram assim? Ai, que coisa chata. Eles queriam ver o que era que ia acontecer. Quando era que toda chuva ia passar. Quando que tudo ia acabar para eles andarem de novo na terra. Para eles verem o novo mundo que Deus ia construir. Eles estavam ansiosos, mas eles continuavam normal, felizes. Eles cantavam, não? Eles adoravam a Deus, eles brincavam com os animais, alimentavam os animais. Tinha cheiro de cocô? Tinha cheiro de cocô, mas eles davam um jeito de limpar, de lavar, e veio tudo lá para dentro da água, que agora se tornou um grande mar ao redor deles, não é? E aí o tempo foi passando e eles foram ficando lá dentro. E aquele grande barco, grande navio, foi flutuando, flutuando, e o tempo foi passando, e eles lá dentro, como nós estamos, não é? Todo mundo dentro de casa, esperando a pandemia passar. Eles também estavam dentro do barco esperando todo o dilúvio, toda aquela chuva, tudo ali passar, todas aquelas águas baixarem para eles terem um novo recomeço, uma nova vida. Olha que coisa linda, como Deus é cheio de amor. E era porque Noé, ele era uma pessoa que andava com Deus. Deus percebeu que Noé realmente amava ele. Por isso Deus salvou Noé. Lá dentro da arca, depois de tantos dias, sabe o que Noé fez? Noé soltou um corvo, um animalzinho preto, um urubu. E aí o urubu, né, o corvo voou e não voltou mais. Eu acho que lá do outro lado eles viram pedaço de coisa morta, né? Corpo morto por aí. Ele deve ter ficado lá para comer aquelas coisas mortas e não voltou mais para a arca. Passou 7 dias, Noé soltou uma pomba. E a pomba foi e voltou. Toda assustadinha, ela tinha as patinhas dela sujas de lama. É quando ela tentou colocar os pezinhos lá no chão, ainda tinha lama. Não dava para parar. Aí 7 dias, Noé soltou outra pombinha. A pombinha voou e quando a pombinha voltou, ela trouxe um pedacinho de oliveira, um pedacinho de planta, um pedacinho de espinafre, será? Ela trouxe então no bico e entregou para Noé. E aí depois que ela entregou o pedacinho de mato, de folhinha para Noé, Noé percebeu. Acabou a chuva, acabou tudo, tá tudo parado, nós podemos descer. E o barco de Noé, o grande navio, se enganchou numas pedras. Tinha pedra, tinha terra, secou a água. Ai, que coisa maravilhosa, era hora de recomeçar. Quando a pandemia acabar, o coronavírus foi embora, é hora de recomeçar. Nós vamos sair do barco, vamos sair do navio, né? E vamos andar lá fora, lá no shopping. Olha que coisa legal. Então agora todos os animais desceram do barco, né? Do grande navio, da arca. E eles foram por aí, e eles foram casar. Eles eram casados. Aí eles foram ter bebês, aí nasceu um monte de bebê. E aí nasceu um monte de elefantinho, de girafa, de tudo quanto é animal. E aí a terra de novo se encheu de animais. E também os filhos de Noé e as esposas ficaram grávidos. E os bebês nasceram e ficou um monte de bebê e nasceu gente. E todo mundo ficou lindo na terra. E sabe, Noé com a esposa dele e os filhos. De novo, agora na saída, quando tudo acabou, Noé também ofereceu um sacrifício a Deus. Um outro cordeiro matou, assou o cordeiro e aí subiu aquele aroma, aquela fumaça até o céu, em sinal de obediência. Noé, então, fez a vontade do Senhor. Então, Noé teve fé, ele acreditou antes de ver. E aconteceu o que Deus falou. Deus não mente. Ele fala que o filho dele um dia vai voltar. E vai voltar para buscar aqueles que creem, que acreditam, que têm fé no Filho de Deus. E nós acreditamos, você acredita? Eu acredito e eu estou esperando, não é? Eu estou esperando pela volta do Filho de Deus. E sabe, crianças, foi tão lindo, apareceu um arco-íris. E aquele arco-íris significava que nunca mais a terra vai ser destruída com água, mas com fogo. A qualquer momento a terra vai ser destruída de novo. Sabe por quê? Porque Deus novamente, depois que as pessoas nasceram, elas poderiam ter lembrado da história de Noé. Está escrito na Bíblia. E elas poderiam dizer, não, Deus destruiu a terra porque as pessoas estavam fazendo coisas pecaminosas, erradas, ruins, perversas, coisas sujas, coisas feias, pensamentos feios, ações feias, palavras feias. Por isso Deus destruiu toda a terra. As pessoas pensam assim? As pessoas não estão nem aí de novo. Tudo recomeçou. Olhem ao seu redor. Escutem o que é que dá na televisão, na internet. Escute o que as pessoas comentam. O pai matando a esposa, o marido, né?
O marido matando a esposa matando o marido, o filho matando o pai matando a mãe, o coronavírus espalhado pelo mundo todo. As pessoas não estão nem aí. Você diz, o meu vizinho morreu, aí o outro diz, A palavra de Deus diz que o amor vai esfriar no coração das pessoas. Chegou esse tempo. Olha ao seu redor o tanto de coisa pecaminosa que acontece. Deus, Ele está olhando de novo do céu. E Ele vai dizer um momento, eu vou destruir. Ele já falou, eu vou destruir essa terra. Eu vou destruir essa terra. E Deus está olhando lá do céu. Você é como? Você é como Brutus, aquele malvado que queria o tempo todo judiar da pequena Olívia? Você é como Popeye, um marinheiro bondoso? Você é como aquele povo rebelde que Deus olhou lá do céu e não aguentava mais tanto pecado e queria destruir? Você é como Noé, que andava com Deus? Então vamos pensar nisso. Deus está olhando lá do céu. E quando o olhar dele bate em toda essa terra, Ele te vê? Será que Ele me vê? Será que as coisas que eu faço são coisas agradáveis? Coisas lindas, bonitas que Deus olha e diz, olha, é minha filha. Esse é o meu filho que anda comigo, que me ama. Então, na história de hoje, o que nós aprendemos foi isso. Que Deus, Ele está olhando do céu e procurando verdadeiros adoradores que amem a Ele de verdade. Você ama Deus de verdade. Se você ama Deus de verdade, obedece à lei, obedece às regras, obedece o que